Você já sentiu aquele momento em que parece que tudo ao seu redor está desmoronando? Como se o peso das lutas fosse esmagador e não houvesse saída. Todos nós, em algum momento, enfrentamos o dia mau. Esse é o dia em que a vida nos testa de todas as formas possíveis. No livro de Efésios, capítulo 6, versículo 13, o apóstolo Paulo nos alerta sobre a necessidade de estar preparados para esses momentos de provação. Ele nos ensina que o dia mau é real, mas também revela que Deus não nos deixa desamparados. Há uma armadura disponível para nós, uma proteção divina que nos capacita a suportar as batalhas mais difíceis. Paulo não apenas fala sobre dificuldades, mas também sobre como enfrentá-las. Ele nos mostra que o dia da provação não é um fim, mas um desafio que nos aproxima de Deus. O dia mau pode parecer assustador, mas é uma oportunidade de fortalecer nossa fé, de aprender a confiar em Deus e de testemunhar o seu poder e cuidado em nossas vidas. E Deus quer que nesses momentos sejamos guerreiros espirituais, firmes e revestidos de força e coragem que só Ele pode nos dar. Hoje vamos caminhar juntos por essa jornada de entendimento e encorajamento, explorando como Deus nos equipa para vencer os dias difíceis. Por mais fortes que sejam as tempestades e os ventos contrários, há uma promessa de proteção e vitória sobre qualquer provação. Fique até o final e entenda como, em cada luta, Deus está ao seu lado, preparando você para ser mais forte e mais resiliente. Em sua carta aos Efésios, Paulo nos alerta sobre algo que é certo na caminhada cristã: o dia mau. Esse dia é aquele em que as provações e dificuldades chegam de forma intensa, quase esmagadora. Todos nós passamos por momentos assim, onde parece que tudo se volta contra nós e somos testados de forma profunda. Paulo não ignora a realidade dessas lutas. Ao contrário, ele as reconhece e nos convida a fazer o mesmo. É essencial que entendamos que esses dias vão existir, pois, ao saber que eles virão, estamos mais preparados para enfrentá-los com a força que Deus nos dá. Esse dia mau pode ser muito particular para cada um de nós. Para alguns pode ser uma crise de saúde ou uma dificuldade financeira. Para outros, talvez seja uma batalha emocional, como a depressão ou a ansiedade. Quando Paulo menciona o dia mau, ele não se refere a uma única situação, mas a todo e qualquer desafio que nos coloca à prova. Ele nos chama a reconhecer que as provações fazem parte da nossa vida. E ao encará-las de frente, nossa fé pode se tornar ainda mais forte. Esse reconhecimento nos prepara e nos ajuda a encarar as lutas com mais coragem e determinação. Entender que o dia mau faz parte da vida cristã também muda a nossa perspectiva. Em vez de sermos pegos de surpresa ou nos sentirmos desamparados, compreendemos que as batalhas são inevitáveis, mas que Deus já nos preparou para cada uma delas. Isso nos livra de muitos sentimentos negativos, como a revolta ou a sensação de abandono, pois ao saber que esses dias virão, também sabemos que temos um Deus que nos sustenta. Paulo nos ensina que a força não vem de nós mesmos, mas da confiança que temos no Senhor, que nos prometeu nunca nos deixar sozinhos. Quando nos deparamos com o dia mau, podemos nos lembrar das palavras de Paulo e encarar as provações com fé e esperança. Esse reconhecimento, que é o primeiro passo, nos faz olhar para a situação com a perspectiva correta. Sabemos que mesmo quando os dias são difíceis, Deus continua sendo bom e Ele tem um propósito em cada luta que enfrentamos. Afinal, como diz a palavra em Romanos 8, 28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Assim, o reconhecimento do dia mau não nos enfraquece, mas nos faz confiar ainda mais no cuidado de Deus em cada detalhe de nossas vidas. Paulo, ao falar sobre o dia mau em Efésios capítulo 6, nos ensina que para enfrentar as adversidades, precisamos estar vestidos com a armadura de Deus. Ele nos instrui a nos revestir de força, não com armas comuns, mas com proteção espiritual que vem do próprio Senhor. Essa armadura é composta de elementos poderosos como a verdade, a justiça, a fé e a palavra de Deus, que nos capacitam a resistir em meio às dificuldades. Esse ato de vestir a armadura é uma decisão consciente e diária, pois cada dia traz seus próprios desafios, e Deus nos chama a estar preparados. O primeiro elemento dessa armadura é o cinturão da verdade. A verdade é essencial para enfrentar o dia mau, pois ela nos mantém firmes e inabaláveis diante das mentiras e enganos que podem surgir.
quando estamos revestidos da verdade de Deus, somos capazes de enxergar as situações com clareza e discernimento, não nos deixando levar por pensamentos negativos ou falsas acusações. O cinturão da verdade é o que nos ajuda a lembrar quem somos em Cristo, trazendo uma confiança que vem de saber que somos filhos amados de Deus e que Ele está ao nosso lado em cada batalha. Outro elemento fundamental é a couraça da justiça. Ela simboliza a proteção para o nosso coração e nossos sentimentos, nos guardando de mágoas, ressentimentos e sentimentos de injustiça que podem tentar nos derrubar durante o dia da provação. A justiça de Deus nos lembra que Ele é quem julga e que não precisamos carregar o peso de vingança ou rancor. Quando vestimos a couraça da justiça, nos comprometemos a viver segundo os princípios de Deus, deixando Ele ser o justo juiz. Assim, nosso coração permanece puro e fortalecido, livre das armadilhas emocionais que podem surgir nos dias difíceis. Paulo também menciona o escudo da fé, que é uma arma essencial para apagar as setas inflamadas do maligno. A fé é a nossa defesa contra as dúvidas, os medos e as mentiras que podem surgir no meio da batalha. Esse escudo nos ajuda a permanecer confiantes e protegidos, pois sabemos que a nossa força não está em nós mesmos, mas no Deus que está ao nosso lado. A armadura de Deus é, portanto, a nossa segurança para enfrentar o dia mau. Cada peça nos protege e nos dá forças para permanecer firmes, resistindo às tentações e dificuldades, com a certeza de que, ao final, seremos vencedores em Cristo. Paulo nos lembra da importância de recorrer à oração nos momentos de provação. Em Efésios capítulo 6, ele nos incentiva a orar em todo o tempo e em qualquer circunstância, pois a oração nos coloca em conexão direta com Deus, a fonte de toda força e paz. No dia mau, é fácil sentirmos o peso das lutas e até nos questionarmos se conseguiremos suportar. Mas a oração nos leva a um lugar de descanso espiritual, onde podemos derramar nossos corações diante de Deus e encontrar alívio para as angústias que carregamos. Orar em meio à batalha é muito mais do que pedir por uma solução rápida. É um diálogo sincero com o Pai, onde colocamos nossa confiança nele. Quando oramos, estamos entregando nossas preocupações e nossos medos a Deus, reconhecendo que não precisamos enfrentar as lutas sozinhos. Como Jesus disse em Mateus capítulo 11, versículo 28, "Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei." Essa promessa nos lembra que, quando oramos, recebemos o descanso e a força que só Ele pode oferecer. A oração também nos ajuda a manter a mente e o coração firmes nas promessas de Deus. Nos dias de provação, somos frequentemente atacados por pensamentos de desânimo, dúvida e até desespero. Mas quando oramos e meditamos na palavra, somos renovados e fortalecidos. Em Filipenses capítulo 4, versículo 6, Paulo nos diz para não andarmos ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, com ação de graças, apresentarmos nossos pedidos a Deus. A oração é, portanto, um antídoto para a ansiedade e um lembrete de que Deus está no controle, mesmo quando tudo parece incerto. Por fim, a oração nos leva a uma intimidade mais profunda com Deus. Em vez de enxergarmos o dia mau como um inimigo, podemos vê-lo como uma oportunidade de nos aproximarmos ainda mais do Senhor. Quando fazemos da oração um hábito diário, nosso espírito se fortalece e nossa confiança em Deus cresce. Sabemos que Ele nos ouve e que ao derramarmos nossas necessidades e dores diante dEle, encontramos paz e consolo. A oração, então, não é apenas uma resposta à provação, mas também um caminho para a nossa vitória, pois nos ajuda a enfrentar o que vier, com a certeza de que Deus caminha conosco em todos os momentos. Paulo nos ensina que a palavra de Deus é a espada do Espírito, uma arma poderosa e indispensável no dia mau. Em Efésios capítulo 6, ele destaca que a palavra de Deus não é apenas um consolo, mas uma arma ativa e viva, capaz de nos dar força para enfrentar os desafios. A espada do Espírito nos permite cortar através das mentiras, da desmotivação e do medo que tentam nos abater. Cada versículo é um lembrete do poder e das promessas de Deus para a nossa vida. E é essa palavra viva que nos fortalece e nos prepara para vencer as batalhas. Ter a palavra de Deus em nossos corações nos ajuda a lembrar que Ele é fiel e nunca nos abandona. Em momentos de dificuldade, podemos proclamar as verdades da Escritura como um escudo de proteção e uma fonte de confiança. Em Salmos capítulo 23, versículo 4, por exemplo, encontramos a promessa:
Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, pois tu estás comigo. Essas palavras nos enchem de coragem e nos lembram que, mesmo nas situações mais sombrias, Deus está ao nosso lado, caminhando conosco e nos sustentando. A palavra de Deus também nos orienta sobre como enfrentar o dia da provação. Em momentos de dúvida, ela nos mostra o caminho a seguir, nos ensina a agir com sabedoria e paciência e nos lembra de que cada batalha já foi vencida por Jesus. Em Mateus capítulo 4, vemos que o próprio Jesus usou a palavra como sua defesa contra as tentações no deserto. Ao dizer, está escrito, ele nos mostrou o poder que há em conhecer e declarar as Escrituras. Seguir esse exemplo de Cristo nos ajuda a permanecer firmes e a usar a palavra como nossa resposta diante dos desafios. Por isso, quando enfrentamos o dia mau, é essencial recorrer à Bíblia e meditar nas promessas de Deus. Ler e declarar a palavra nos ajuda a combater os pensamentos negativos e nos dá uma perspectiva renovada. A espada do Espírito nos lembra que somos mais que vencedores em Cristo e que, mesmo que as batalhas sejam intensas, Deus está no controle e já nos deu a vitória. Ao fazer da palavra de Deus nossa companheira diária, fortalecemos nossa fé e nos preparamos para qualquer luta, com a certeza de que, com essa espada em mãos, somos capazes de superar todas as provações. A fé é descrita por Paulo como um escudo essencial para enfrentar o dia mau. Esse escudo nos protege contra as setas inflamadas do inimigo, as dúvidas, o medo, as mentiras e os ataques que tentam nos enfraquecer espiritualmente. A fé não é apenas acreditar em Deus em momentos de facilidade, ela se torna ainda mais poderosa e vital quando tudo ao nosso redor parece incerto. Em Hebreus capítulo 11, versículo 1, vemos que a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Esse fundamento nos dá a confiança de que Deus está trabalhando, mesmo quando não vemos os resultados imediatamente. Quando enfrentamos dias de provação, nossa fé é testada e fortalecida. Esses momentos difíceis podem nos levar a questionar o porquê de tudo, mas também são oportunidades de nos firmarmos ainda mais na confiança em Deus. Em Tiago capítulo 1, versículos 2 e 3, somos lembrados de que devemos considerar motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Em outras palavras, a fé que cresce nas provações é aquela que se torna inabalável, pois se fundamenta na experiência de que Deus é fiel, mesmo nos tempos de dificuldade. A fé também nos leva a enxergar as circunstâncias com os olhos espirituais, em vez de nos limitarmos ao que vemos no natural. Quando olhamos para o futuro com fé, temos a confiança de que Deus já preparou um caminho de vitória. Em Marcos capítulo 11, versículo 24, Jesus nos ensina que tudo o que pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim será com vocês. Essa é a essência do escudo da fé. Acreditar nas promessas de Deus antes mesmo de vê-las realizadas, confiando que Ele é poderoso para cumprir cada palavra. Essa confiança inabalável é o que nos mantém firmes, mesmo diante dos maiores desafios. Por fim, o escudo da fé nos permite seguir adiante sem sermos paralisados pelas adversidades. Ele nos dá a força para avançar, pois sabemos que Deus está conosco. Esse tipo de fé nos leva a agir, a orar com fervor, a persistir e a não desistir, pois como diz em Romanos capítulo 8, versículo 37, em todas essas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Essa fé é o que nos impulsiona a enfrentar o dia mau, com a certeza de que Deus tem a última palavra e de que com Ele venceremos qualquer batalha que se levante contra nós. Paulo, ao descrever a armadura de Deus, nos fala sobre o calçado da prontidão do Evangelho da Paz. Esse calçado espiritual é o que nos dá estabilidade e firmeza para enfrentar o dia da provação com segurança, pois a paz que vem de Deus é o alicerce para permanecermos de pé, mesmo nas piores tempestades. Não se trata de uma paz passageira, mas de uma paz sobrenatural que só pode vir do Senhor e que nos permite manter a calma e a confiança em meio ao caos. Em João capítulo 14, versículo 27, Jesus diz: Deixo-vos a minha paz vos dou, não a dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. A paz de Deus age como um escudo contra a ansiedade e o medo, ajudando-nos a caminhar com firmeza. Quando estamos em paz, nossas emoções ficam ancoradas em Deus, e isso nos impede de tomar decisões impulsivas ou de sermos dominados pela aflição.
Em Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7, Paulo nos orienta: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas, com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Essa paz é um presente divino que protege nosso interior, dando-nos serenidade mesmo nos momentos de maior tribulação. Além de trazer estabilidade, o calçado do Evangelho da Paz também nos prepara para avançar. Quando estamos revestidos dessa paz, somos capacitados a caminhar, a nos mover e a enfrentar qualquer desafio sem medo. Não ficamos parados ou acovardados diante das dificuldades, mas seguimos em frente, certos de que Deus está cuidando de nós. Esse calçado nos dá a disposição para continuar servindo a Deus e levando a sua palavra, independentemente das adversidades. A paz de Deus nos sustenta para caminhar com segurança, e assim conseguimos cumprir o nosso propósito, mesmo em meio ao dia mau. Por fim, essa paz nos lembra que Deus tem o controle de tudo. Quando estamos no dia mau, podemos ser tentados a pensar que tudo está fora de controle. Mas o calçado do Evangelho da Paz nos permite caminhar com a confiança de que Deus é soberano sobre cada situação e que nada escapa do seu cuidado. Esse entendimento nos traz descanso, pois sabemos que enquanto confiamos em Deus, Ele trabalha em nosso favor. Dessa forma, a paz de Deus se torna a nossa base, a nossa firmeza e o motivo pelo qual podemos enfrentar qualquer tempestade com um coração tranquilo e confiante de que no tempo certo tudo ficará bem. Na conclusão da armadura de Deus, Paulo nos exorta a sermos constantes na oração e vigilantes em todos os momentos. A oração é o que nos fortalece e renova, e a vigilância nos ajuda a estarmos atentos às armadilhas que podem surgir no dia mau. Essa dupla atitude de oração e vigilância é essencial, pois enquanto a oração nos coloca em sintonia com Deus, a vigilância nos mantém preparados para enfrentar as situações com sabedoria e discernimento. Em Mateus capítulo 26, versículo 41, Jesus nos orienta: vigiem e orem para que não caiam em tentação. Ou seja, é por meio dessa prática que conseguimos nos manter firmes em qualquer circunstância. Perseverar em oração significa buscar a Deus de forma contínua, especialmente nos momentos difíceis. Muitas vezes no dia da provação, o desânimo pode tentar tomar conta, mas a oração nos fortalece e nos dá um novo ânimo para seguir em frente. Em Romanos capítulo 12, versículo 12, Paulo nos encoraja: alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. A oração constante é como uma fonte que nunca seca, nos dando a força e a direção para não desistirmos, mas para confiarmos que Deus está conosco e que em sua presença encontramos paz e coragem. A vigilância, por sua vez, nos leva a estarmos atentos aos sinais ao nosso redor e às armadilhas que podem surgir. É importante lembrar que o dia mau não é apenas um momento de sofrimento, mas também uma oportunidade para crescimento e fortalecimento espiritual. Quando estamos vigilantes, podemos reconhecer as tentações, os ataques e as estratégias do inimigo que tentam nos desviar do caminho de Deus. Ser vigilante é estar com os olhos espirituais abertos, prontos para discernir e resistir às investidas que querem nos afastar do propósito de Deus para nossas vidas. Por fim, a oração e a vigilância nos conduzem a uma vida de fé firme e perseverante. Elas nos ajudam a enfrentar o dia mau com a certeza de que não estamos sozinhos, mas que o próprio Deus luta ao nosso lado. Em Efésios capítulo 6, versículo 18, Paulo nos lembra de orar em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Essa prática diária nos prepara para qualquer situação e nos garante que, com a ajuda de Deus, somos capazes de vencer as provações. Com a oração e a vigilância, caminhamos com fé, sabendo que mesmo nas adversidades, Deus cuida de cada detalhe e nos capacita a perseverar até o fim.